Queridas irmãs, queridos irmãos, eu gostaria de começar essa reflexão sobre o Evangelho de hoje, ou as leituras, com dois exemplos. Vocês sabem que existem diferenças entre os povos, e diferenças sutis muitas vezes que a gente não percebe. Por exemplo, se eu te der um beliscão, o que você fala? Ai. Exatamente. Nós falamos ai. Não é? Então, se eu der um beliscão nela, imediatamente, sem pensar, ela vai falar ai. Não é? Na Alemanha, não. Se eu der um beliscão numa alemã, ela vai falar ui. Tá? Essa é uma diferença. Uma diferença sutil, mas uma diferença. Tá? Se nós pedimos, fomos para a China, tá? Se nós formos para a China, vem cá, me ajuda aqui. Se nós formos para a China e nós pedimos para os chineses fazerem uma roda e darem as mãos fazendo a roda, eles vão fazer assim, faz assim como? Eles vão fazer assim, ó. Estão vendo? Tá? Eles entrelaçam os dedos, não é? Eles fazem assim, não é? Tenta sair. Só se eu deixar, tá? Se eu pedir para os argentinos, um grupo de argentinos, fazer uma roda, eles fazem assim, ó. É a primeira reação deles. Sai, tenta sair. Não sai. Só se eu deixar. Correto? Se eu pedir para os brasileiros fazerem uma roda, nós fazemos como? Assim. Sai. Fácil, né? A gente sai fácil. Obrigado. Valeu. Esse é o primeiro exemplo que eu gostaria que vocês guardassem. O segundo exemplo, eu estive essa semana numa locadora de vídeo, e eu estava procurando um filme legal, e tinha uma pessoa desconhecida lá, que eu não conhecia. Aí essa pessoa olhou para mim e falou assim, você não tem uma dica de filme para me dar? Aí eu falei assim, um bom filme que me vem à cabeça agora é Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. É um filme excelente. Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Aí ela falou assim, eu já vi esse filme. Excelente mesmo, não é? E aí nós começamos a conversar sobre o filme, que conta a história de uma professora universitária que mora em Nova York e um senhor que tem uma livraria de livros antigos em Londres. E ela descobre ali o endereço da livraria e começa a pedir livros. E o senhor começa a receber suas cartas. E ele começa a se interessar pelos pedidos dela. E percebe que ela é uma pessoa inteligente, interessada e tal, e começa então a procurar os livros, mesmo que ele não tenha. E há uma cumplicidade, surge uma cumplicidade entre os dois. Quer dizer, eles nunca se viram na vida, mas sempre se amaram, sempre se respeitaram, não é? E aqui vem o X da questão. O que faz de uma relação algo de qualidade? O que faz de uma relação humana algo de significativo para nós? Primeiro, não é o tempo. Duas pessoas podem viver juntas como casal a vida inteirinha. Pode ser que uma esteja massacrando a outra. Uma anulando a personalidade da outra. Uma não tendo a sensibilidade de perceber o que o outro precisa. Pode ser que o encontro seja de 5 minutos, como foi no meu encontro com a moça na locadora. Eu recomendei um filme para ela, não para mostrar que eu entendia de filme, não para impressioná-la, não, porque eu queria que ela tivesse uma boa experiência, com um bom filme. Então pode durar 5 minutos, mas esse encontro pode ser bom, pode ser significativo, pode ter qualidade. Também não é o tipo de relação. Pode ser relação entre amigos, pode ser entre vizinhos, pode ser entre estranhos. A gente não pode esquecer que o estranho é o familiar que a gente não conhece, porque a gente pertence à humanidade. Pode ser no ponto de ônibus, pode ser entre a família, enfim. O tipo de relação não importa. Então o que importa? O que faz de uma relação humana ser de qualidade? Ou ser significativa? Quando eu tenho um desejo profundo de que o outro tenha vida. Quando eu tenho desejo profundo
de que o outro seja respeitado. Quando eu tenho desejo profundo de que o outro tenha felicidade. Seja feliz. Tenha mais vida do que ele tem. Quando isso está em mim, seja 5 minutos ou 10 anos, não importa o relacionamento, eu vou depositar nesse relacionamento alguma coisa que faz a diferença, que é o desejo profundo que o outro tenha a vida. Esse é o ponto. E aqui está a característica de ser discípulo de Jesus. Ser discípulo do Cristo não é vestir a camiseta de um grupo, não é vestir a camiseta da paróquia, não é simplesmente vir à igreja. Ser discípulo de Jesus é deixar nascer em si o desejo profundo de que os outros tenham vida e vida em abundância. Algo natural, que brota naturalmente em nós. Não algo forçado, mas alimentar em mim o desejo que o outro tenha vida. Ser discípulo de Jesus não é ser aquele chato que a cada 3 palavras tem que falar amém, Jesus, aleluia ou coisa parecida. Isso é ser impertinente. Isso é não morar não é viver no nosso século. Mas ser discípulo de Jesus é ter um interesse profundo pela vida do outro. Aqui que está o ponto. E é por isso também que o alimento essencial do discípulo de Jesus é a comunhão, é a Eucaristia. Por isso que a Eucaristia é chamada de comunhão, comum união. Quem recebe a Eucaristia tem que ter a consciência de que, ao recebê-la, em primeiro lugar, nós estamos sendo visitados por Deus. Ou seja, eu estou recebendo o Cristo Eucarístico em mim. Então é uma sintonia, uma comunhão profunda entre eu e Deus, entre Deus e eu. Tem gente que, quando eu vou lá para a porta da igreja despedir depois da missa, tem gente que pede uma bênção. Padre, o senhor não podia me abençoar? Eu vou fazer uma prova, ou então eu vou fazer uma operação, ou então alguma coisa assim. Quem faz isso, depois de ter comungado, não entendeu absolutamente nada do que fez. Por quê? Porque a maior bênção que eu posso receber no catolicismo é a Santa Comunhão. É a presença do Cristo Eucarístico. O Cristo está em mim. Aqui isso é muito maior do que qualquer bênção de padre, de bispo, de papa, seja quem for. O Cristo está em mim. Então eu tenho que sair daqui fortalecido. Mas aí entra o segundo lado da comunhão, da Eucaristia. É a comunhão com as pessoas lá fora. Ou seja, eu estou em comunhão com Deus, mas essa comunhão com Deus permanece a partir do momento que eu começo a entrar em comum união com as pessoas lá fora. Isso não quer dizer que eu tenha que gostar das pessoas, viu? Eu posso sim me antipatizar com determinada pessoa. Isso é natural, pertence à natureza humana. Mas eu tenho que ter a consciência profunda de que essa pessoa, gostando dela ou não, tem direito de viver, tem direito de ser feliz, tem direito de se realizar como pessoa. E eu posso contribuir com isso. É esse o alimento do cristão. Não é por acaso que no Evangelho de hoje, João fala assim quando vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus. E o que o padre fala antes de distribuir a comunhão? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer aquele que tira o pecado do mundo. Quer dizer que cada um de nós que toma a comunhão, nós estamos com a consciência de que estamos recebendo o Cristo e melhor, nós queremos alimentar em nós, através desse Cristo, o desejo profundo de que os outros tenham vida. Se eu for de encontro com as pessoas com esse desejo, não tem pecado aqui. O pecado acaba. Basta eu estar desperto, basta eu estar lúcido, basta eu estar consciente de quem eu sou e o que me alimentou. Esse é o ponto. E essa deve ser a vida do cristão. O cristão que é cristão é aquele que sempre está desperto para o outro, porque está alimentado do Cristo.
Porque ele sabe que ele recebeu o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E nós tiramos o pecado do mundo a partir do momento que alimentamos em nós o desejo profundo que o outro tem à vida. Esse é que é o ponto. E é assim que eu levo Deus às pessoas. Eu não levo Deus às pessoas convidando simplesmente para vir para a igreja. Não é assim. Mas eu levo Deus às pessoas quando as pessoas percebem que eu sou um homem de bem, que eu sou uma mulher de bem. Eu sou uma pessoa que realmente chega para fazer. Não chega para desejar que alguém faça. Chega para fazer. Chega para acrescentar. Chega para ajudar. Chega para acrescentar e contribuir. É assim que eu levo Deus às pessoas. E nós temos obrigação de levar Deus às pessoas, ou trazer as pessoas para Deus. Lembre-se que no Evangelho de João, são sempre os discípulos que levam os outros a Jesus. É João que indica Jesus, depois é André que vai pegar Simão e vai indicar Jesus. Mas o que quer dizer isso? Eu indico Jesus quando eu faço bem. Quando concretamente eu faço bem. Essa semana, acho que foi essa semana, o setor juventude da diocese criou uma página no Face. E aí eu entrei na página, fui convidado, então entrei na página, e aí estava conversando com o pessoal, e eles estão com a ideia de fazer uma caminhada e rezar o terço no Vitória Regia. Falei, legal, bonito. Mas aí eu comentei assim, mas não seria mais interessante, não seria mais cristão, ao invés de rezar o terço no Vitória Regia, fazer a caminhada e rezar o terço em frente ao hospital de base? Não seria mais interessante? Não seria uma demonstração de amor ao outro? De amor a quem está sofrendo? De amor àquela associação que não deveria estar naquela situação? Aqui sim. Então o cristão é aquele que pensa. É aquele que não busca uma espiritualidade para ele. É aquele que sabe que Deus chama. Mas Deus chama para quê? Para que nós façamos. Porque senão não tem sentido o chamado. Chamado é para que a gente faça. Chamado não é para esperar que Deus faça. Deus nos chama. E Deus nos chama como? Através das situações do dia a dia. Então o cristão é aquele que se alimenta da comunhão e sai daqui preparado para ouvir o chamado de Deus em cada situação. E aí responder. Responder e dar a sua resposta mesmo. E não esperar que alguém dê a resposta. Se nós vivemos dessa forma, aí sim, nós seremos sal na terra e luz nesse mundo.